A sua vida não é uma enquete. Pare de ficar pedindo aprovação dos outros. Você não está conseguindo conquistar a vida dos seus sonhos, colocar os seus objetivos, todos os seus planos em prática, porque você dá muita atenção para o que os outros vão pensar de você. E deixa eu te contar um segredo. Provavelmente essas pessoas não vão gostar de você porque elas não querem. Esse não é o objetivo delas. E ao invés do seu objetivo ser, o que eu faço para elas gostarem de mim? O que eu posso melhorar para que elas me vejam de outra forma e parem de falar de mim? Você está gastando muita energia com isso. O objetivo, na verdade, deveria ser nem se importar a mínima com o que eles falam de você. Sério, eu tô muito cansada de ver pessoas com potencial tão incrível, que tem tanta coisa a oferecer, simplesmente se diminuírem por medo do que os outros vão pensar dela. Não importa o quanto você se esforce, eles vão ter o que falar, eles vão julgar, eles vão inventar alguma coisa de como você anda, de como você se veste, de como você posta os seus vídeos. Essas coisas, elas vão acontecer. Mas isso deveria te afetar? Não. Você deveria se importar com isso? Não. Por que você perde tanto tempo com pessoas que você não trocaria de lugar na vida? Sério, eu tenho certeza que se eu sentasse aí do seu ladinho e dissesse, ok, você trocaria de lugar, você trocaria toda a sua vida para estar no lugar dessa pessoa? Provavelmente a resposta seria não. Porque geralmente nós temos pessoas que nos inspiram e essas pessoas não perdem tempo com a vida dos outros, elas perdem tempo em melhorar a delas mesmas, elas perdem tempo em como é que elas vão fazer a vida delas ser melhor em todos os aspectos da vida e não se concentram em outras pessoas. Então, por quê? Por que você perde tempo com a opinião de pessoas em que não são inspiração para você? Pessoas que você não trocaria de vida com elas. Quando a gente liga demais para a opinião dos outros, a gente mostra que o nosso valor, a definição de quem a gente é, está vindo de pessoas externas, não vem de nós mesmos. Não parece um pouco idiota quando a gente fala assim? Se a sua confiança não vem de você mesmo, você vai passar a vida buscando alguém que valide o que você não valida em si mesma. Quando você sabe quem você é, o que você merece e no que você acredita, o que os outros falam não é mínimo para você, não te afeta, não muda nada na sua vida. Agora, quando você não sabe quem você é, aí mora o perigo, porque eles vão te dizer quem você é. E a pior parte é que você vai acreditar. Entenda que as pessoas, elas têm o poder que nós damos para elas. E eu acredito que você tem tanto potencial guardado dentro de você e você não tá deixando sair por medo. Colocando um pouco de situação pessoal aqui, eu mesma já fui muito assim. Meu sonho sempre foi estar na internet, gravar vídeos, tirar fotos. Isso, gente, desde a época do Orkut. Eu tenho 30 anos hoje. E desde a época do Orkut, eu sempre quis trabalhar com a internet, mesmo quando isso não era ainda muito bem um trabalho. Eu me inspirava muito nas meninas que começaram naquela época. E eu comecei pelas fotos, eu comecei a tirar muitas fotos e postar tanto no Facebook quanto no Orkut. E a turma da minha sala dava muita risada e me chamava de blogueirinha num tom irônico, sabe? Tirando bem com a minha cara mesmo. E aquilo me afetou tanto que eu simplesmente deletei todas as minhas fotos e não segui em frente com nenhum dos vídeos que eu havia gravado pro meu canal. Não postei mais nenhuma foto naquele estilo. E aí eu só oficialmente comecei a criar conteúdo já adulta há em torno de 5 anos atrás. Sim, agora não tem opinião que me pare, porque simplesmente se você não gosta, é só você seguir adiante do meu vídeo, entendeu? É só você não me seguir, é só você não perder o seu tempo. Mas se você quiser perder seu tempo também, tá tudo bem. Você precisa ter essa mesma confiança, você precisa se vestir do jeito que você quer, gravar os vídeos que você quer, tomar atitudes que você nunca tomou, porque tem uma voz dentro de você pensando, nossa, mas o que eles vão pensar de mim? Nossa, mas e se eles falarem de mim? Mas e se eles comentarem sobre mim? E daí?
Você sabe quem você é. Você não tem que se preocupar com ninguém. Você precisa se olhar no espelho e se sentir livre, se sentir confortável com quem você é. Você precisa sentir uma confiança quando você se olha que é tão grande que simplesmente ninguém vai conseguir quebrar. Ninguém vai ter capacidade alguma de falar algo que te afete de alguma maneira. E de verdade, deixe eles perderem tempo e energia deles com algo inatingível. Você. Eles estão deixando de se melhorarem, de se respeitarem, de consumir tempo com eles mesmos para focar completamente em você. Entende o quanto você é boa? Entende o quanto você é bom? Porque de verdade, quando a gente não gosta de alguém, pense em alguém, sei lá, que você odeia, a gente bloqueia aquela pessoa completamente da nossa vida. A gente não quer ver nada sobre ela e a gente não quer que ela veja nada sobre nós. Agora, quem tá ali frequentemente consumindo seu conteúdo, vendo suas fotos, encaminhando seus vídeos, ela tá perdendo o tempo da própria vida dela por você. Será que você é tão ruim assim? Tem uma pessoa no meu Instagram que eu não bloqueio ela de jeito nenhum e eu nem vou bloquear, que todo vídeo que eu coloco sobre livros, quando eu faço indicação de um livro em específico, ela sempre comenta criticando o livro que eu coloquei. Mas ela não fala no sentido de, não gostei, não. Ela sempre coloca, você deveria ler, insira aqui o nome de um livro clássico, sabe? Tipo, você deveria ler Crime e Castigo, você deveria ler Guerra e Paz, sabe uma coisa assim? Todo vídeo meu. Todo. Ela simplesmente não tem mais nada para viver, para pensar, para existir, além de se preocupar com o que eu estou lendo e com o que eu estou divulgando. Mas ela nunca deixa de me seguir e ela nunca deixa de comentar. E assim, isso sempre me rende uma boa risada, sabe? Porque obrigada pelo comentário, sabe? Agora eu quero entrar num ponto um pouco mais delicado, que é muitas vezes a gente dá atenção para a opinião dessas pessoas porque a gente acredita que no fundo elas estão certas. E aí mora a necessidade de você se conhecer muito bem. Quem você é, do que você gosta, o que você quer fazer e aonde você quer chegar. Porque a partir do momento em que você entende tudo isso, você consegue pegar todas aquelas opiniões, colocar dentro de uma caixinha e pensar, ok, o que eu tenho de concreto sobre isso? O que eu tenho de concreto que torna essa opinião ou esse pensamento de que essa opinião está certa real? Quando você consegue entender o que tem de concreto ou não naquele ponto, tudo se clareia muito na sua mente. Se por acaso você se deparar com algum tipo de situação em que, sério, te deixa muito desconfortável, te faz até perder o sono, te faz ficar pensando muito naquilo, é importante você entender o porquê aquilo está te afetando tanto. Por que aquilo é tão relevante assim na sua vida? Então, não sei, talvez você não se sinta tão inteligente, talvez você não ache que você é tão bonita, talvez você pense que você não merece ser amada. E novamente se questione. Primeiro, como eu disse, por que isso é tão importante para mim? E segundo, existe algo de concreto que faz com que essas opiniões sejam reais, que esses pensamentos são verdadeiros? Para muitas perguntas, a resposta vai ser não. Se você identificar que sim, ok, talvez eu não seja tão inteligente assim. Certo, o que eu faço então para me tornar um pouco mais inteligente? Eu posso ler livros de determinado tema, eu posso estudar mais determinado assunto, eu posso ter mais influências que vão me fazer me desenvolver em determinado assunto, enfim. Assim você consegue ter um plano melhor definido para que aquilo não te afete tanto, sabe? Eu não estou me sentindo mais tão bonito, tão bonita. Ok, o que eu posso fazer para melhorar? Posso melhorar talvez meu skincare, visitar alguns médicos para entender o que eu consigo melhorar na minha saúde, posso frequentar uma academia, me alimentar melhor.
assistir mais conteúdo sobre isso, também ter mais influência sobre isso. O que é que eu consigo fazer para me desenvolver? Mas, novamente, tudo isso só precisa partir a partir do momento em que você entende que aquilo é um fato na sua vida e você sente que é importante o suficiente para mudar, entende? Você não tem que fazer todas essas coisas só porque alguém disse isso para você, só porque alguém comentou sobre tal situação da sua vida. Eles não têm poder da sua vida, eles não vivem a sua vida, eles não pagam as suas contas, como o clichê diz. Dizer que você é linda, você é inteligente, você tem muito potencial, você merece ser amada. E ninguém pode te dizer o contrário disso. Tudo que eles pensam é problema deles, não significa que é real. Quando a gente é criança, a gente ouve a famosa frase do não liga pra isso, na verdade eles têm inveja de você. Muitas vezes isso pode ser real, mas não necessariamente ela é real. Às vezes não é exatamente a palavra inveja que existe ali, mas eu acredito que uma coisa que é muito verdade é que as pessoas enxergam muito nos outros coisas que elas conseguem identificar nelas mesmas e elas tentam aumentar ou mostrar isso nos outros para se esconder, sabe? Como tornar uma sombra do que elas mesmas são, evidenciando coisas que podem ou não ser verdade sobre você. Vou dar 1 milhão de exemplos sobre isso. E eu confesso que eu sempre fui uma pessoa que sempre se afetou muito pela opinião das pessoas, que sempre se importou demais em mudar coisas em si mesma para que os outros gostassem mais de mim. Mas com o tempo, e acho que até com a experiência, eu consegui perceber que não faz diferença nenhuma, entende? Nada do que eles pensam vai mudar porque eu fiz alguma coisa. Nada do que vai acontecer com a minha vida diz respeito a alguma coisa que eles tenham falado sobre mim. Concluí esse vídeo dando um exemplo de uma situação super recente que aconteceu na minha vida e que mostra exatamente isso, de que quando você sabe quem você é, não importa o que as pessoas façam, elas não vão conseguir te atingir. Eu estava passando por algumas mudanças ali na minha vida e no meio de um grupo de pessoas, uma determinada pessoa achou que era muito de bom tom fazer suposições sobre mim, comigo ali mesmo, na minha cara, sabe? Então ela começou a falar muitas coisas que ela acreditava sobre mim e que eu deveria mudar. E, sinceramente, naquele momento eu refleti muito em dar o troco, mas não valia a pena. A minha reação para aquela atitude foi simplesmente responder: eu não sei de onde você tirou isso, mas nada disso me define. Sinceramente, todas as palavras dela tiveram um efeito completamente contrário, porque ela quis me atingir ou talvez mudar a opinião das pessoas sobre mim, e nada daquilo aconteceu. Na verdade, as pessoas ficaram com receio, foi dela. As pessoas me chamaram para conversar depois sobre aquela situação, porque foi desagradável. E tudo que eu ouvi foi: por que ela falou tudo aquilo de você se nada daquilo é verdade? Se nós sabemos quem você é, se nós sabemos qual é a verdade. Então, assim, eu sempre deixei tão claro quem eu era, o que eu acreditava e qual seria a minha postura diante de algumas situações, que eu não precisei nem me defender. Já era muito claro para todos que estavam naquela roda o que havia acontecido ali. Então é isso, eu sei que é difícil, mas tente não deixá-los abalar o que é inabalável. Você. Um beijo e até o próximo vídeo.